Escolhido, e se eu te dissesse que tudo o que fizeram contra você estava, na verdade, te preparando para algo muito maior? Eles tentaram te silenciar, apagar tua voz, roubar teu brilho. Mas o que eles não sabiam é que cada tentativa de destruição foi registrada. Nada passou despercebido, e agora a justiça que eles achavam que nunca viria está batendo na porta. Você sente isso? Há algo se movendo dentro de você. Uma inquietação que não é aleatória. É um chamado. Porque os escolhidos não vêm ao mundo para se encaixar. Eles vêm para despertar. E se você está assistindo a este vídeo, isso não é por acaso. Agora é sua hora de se posicionar. Curta esse vídeo para que essa mensagem chegue onde precisa chegar. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque o que vem a seguir vai abrir teus olhos de um jeito que ninguém te preparou. E se essa mensagem falou com você, comente 767 aqui nos comentários. Esse número é o selo dos que estão acordando. Dos que sentem, mesmo sem entender, que foram separados para algo maior. Você não está aqui por acaso. Você é parte de algo muito maior do que consegue imaginar. E nesse vídeo, você vai entender por quê. Você já pensou no que acontece quando a justiça da terra falha, mas o céu ainda está observando? Há processos que não se iniciam com promotores ou juízes. Começam no invisível, nos bastidores do espírito, onde não há corrupção, acordos de bastidores ou brechas legais. Quando o martelo da justiça divina desce, não há advogado que interceda, não há apelação possível, não há esconderijo. É um julgamento sem audiência pública, mas com consequências que ecoam tanto na alma quanto no corpo. Muitos se esquivam da lei dos homens, mas se esquecem de que a verdadeira corte já iniciou seus procedimentos muito antes dos holofotes. Enquanto te acusavam, te caluniavam e tramavam contra tua existência, eles se esqueciam de que o céu tem câmeras que nunca desligam. Cada palavra lançada em maldade, cada pensamento carregado de inveja, cada ação motivada por orgulho foi registrada, catalogada, arquivada por mãos que não tremem e olhos que não piscam. Eles pensaram que escapariam, que o silêncio de Deus era sinal de ausência, mas se esqueceram de uma das leis mais implacáveis do universo. A colheita sempre chega. E quando ela é enviada do alto, não vem com aviso prévio. Ela chega com força, expondo, destruindo e reescrevendo histórias. Agora, os que zombaram da tua dor, que celebraram a tua queda e te acusaram em voz alta, estão sendo confrontados com o eco dos próprios atos. O céu não precisa de provas terrenas, pois ele é a própria verdade. Eles não estavam lutando contra você, mas contra algo que jamais conseguiriam vencer. Esse julgamento não acontece em um tribunal humano. A sentença já foi proferida nas cortes eternas. E o que está acontecendo agora é só o reflexo inevitável de uma justiça que nunca falha. Eles te olharam nos olhos como se fossem os donos da tua história. Planejaram como quem manipula marionetes, acreditando que você era apenas mais uma peça descartável em seus jogos de controle. Mas o erro deles não foi te subestimar como pessoa. Foi não perceber que, ao tocar em você, estavam desafiando uma autoridade que jamais será questionada. Você era apenas a linha de frente, o escudo visível de uma missão que tinha origem divina. Eles atacaram um ser humano, mas estavam enfrentando uma unção. E esse tipo de batalha não termina com um pedido de desculpas. Você era o teste, o termômetro espiritual colocado por Deus no caminho deles. Sua presença expunha o que havia de mais escondido em seus corações, a incapacidade de lidar com aquilo que não podiam controlar. Você não foi enviado para agradar, mas para revelar. E quando a luz que você carrega tocou a escuridão deles, o reflexo foi devastador. Ao invés de reconhecerem, se transformaram em inimigos.
Você nunca precisou levantar a voz, pois só o fato de existir já provocava terremotos em consciências adormecidas. E é por isso que o ódio foi tão intenso, porque era espiritual, não pessoal. Agora que tudo está desmoronando, o que parecia ser um conflito entre humanos revela sua verdadeira face, uma guerra contra o sagrado. Eles não te odiavam. O que odiavam era o reflexo do que você representava. O que irritava não era a tua personalidade, era a tua missão. O alvo era você, mas a guerra era contra a ordem divina. E essa é uma guerra que sempre termina do mesmo jeito, com o exército do céu vencendo, com a verdade triunfando e com os orgulhosos ajoelhados diante da justiça que tentaram desafiar. Se esse vídeo tocou sua alma, saiba que isso não foi acaso. Você não caiu aqui por sorte. Foi um chamado, um sinal direto do céu. Uma confirmação espiritual de que uma nova fase está prestes a começar na sua vida. Talvez você esteja orando por uma casa nova, por uma restauração, por um recomeço. E eu te digo, esse vídeo foi a resposta. A resposta que vem quando o céu quer te lembrar que você não foi esquecido. Agora, ouça com atenção. Se você sentiu essa mensagem no seu espírito, mostre gratidão ao universo com um gesto simbólico. Clique no botão "Valeu demais" e libere sua semente profética. Não é sobre o valor, é sobre o ato. Pode ser mais 10, 100 reais. O importante é o que esse gesto representa. Um acordo espiritual com a sua própria vitória. Porque quando você planta em solo fértil, a colheita é inevitável. Essa contribuição não é uma doação qualquer. É uma ativação, é uma confirmação. É você dizendo ao mundo invisível: eu creio, eu estou pronto. E se você sentiu isso, comente agora aqui nos comentários: eu recebo a vitória. Escreva isso com fé. Escreva como um decreto. Porque a vitória que já está em movimento precisa da tua palavra para se materializar. Eles pensaram que poderiam deletar você da história como se você fosse um simples arquivo mal posicionado. Acreditaram que, com fofocas bem estruturadas, alianças podres e mentiras bem ensaiadas, conseguiriam apagar sua existência e reescrever a narrativa ao gosto deles. Mas o que eles esqueceram, ou nunca entenderam, é que você não foi criado por vontade humana. Você foi designado. Teu propósito não pode ser deletado, pois não tem origem neste plano, e quanto mais tentavam te apagar, mais barulho faziam no céu. Cada ataque, cada calúnia, cada tentativa de isolar você foi como um alarme disparado no reino espiritual. E o céu não apenas ouviu, respondeu. Eles não entenderam que estavam tocando em algo que vinha envolto de proteção sobrenatural. Suas lágrimas não caíam em vão. Eram registradas como evidência. O cansaço que sentia era combustível para os céus agirem em seu favor. E quando a tua voz se calava, era o céu que começava a falar. Eles acharam que estavam vencendo, mas estavam apenas assinando recibos de condenação com cada golpe dado. Hoje, o que vemos é o reflexo dessa reação invisível. Os que cavaram tua cova estão tropeçando nela. Os que espalharam mentiras estão sendo sufocados por suas próprias palavras. Nada ficou oculto. Nenhuma ação foi ignorada. E tudo aquilo que parecia vitória sobre você, agora é prova incontestável contra eles. Tentaram apagar você, mas acabaram acendendo o alerta máximo na justiça divina. E agora que o julgamento começou, não há botão de desligar. O céu está falando alto demais para ser ignorado. Eles contaram histórias, muitas delas, com detalhes, com drama, com intenção maliciosa. Cada frase era uma peça de um quebra-cabeça manipulativo e, por um tempo, parecia que funcionava. Pessoas acreditavam, se afastavam, te julgavam sem te ouvir. Mas o que eles não sabiam é que cada palavra falsa dita contra você não era vento, era concreto. Cada mentira lançada não sumia.
Ela se transformava em estrutura. Tijolo por tijolo, construíram não uma armadilha para você, mas a própria prisão. Mentiras são traiçoeiras porque crescem rápido, mas também são frágeis. A estrutura pode até parecer firme de longe, mas basta um sopro de verdade para tudo ruir. Eles não calcularam isso. Estavam tão focados em te destruir que não perceberam que estavam se enjaulando em suas próprias invenções. As máscaras começaram a escorregar, as versões começaram a se contradizer, e quem antes os aplaudia, agora começa a olhar com desconfiança. O jogo virou, e não foi pela tua força, foi pela força da justiça silenciosa. A ironia é brutal. Enquanto você lutava para manter sua paz, eles construíam a própria sentença. Sem perceber, registraram cada passo da sua condenação. E agora, a estrutura está completa. Não é um cárcere físico, é um cárcere de reputações quebradas, de relações desfeitas, de verdade emergindo com fúria. A prisão está montada, e cada mentira é uma parede que não pode ser derrubada sem que tudo venha abaixo com eles dentro. O que era uma arma contra você se tornou o selo de condenação deles. A inveja nunca é silenciosa por muito tempo. Ela começa com olhares, sorrisos forçados e elogios envenenados, mas logo se transforma em obsessão. Eles não suportavam ver você se manter de pé. Não compreendiam como, após tantas tentativas de queda, você ainda sorria, ainda avançava, ainda era ouvido. E isso doía mais do que qualquer derrota pessoal que eles tivessem enfrentado. Porque o que você carrega não é talento, é propósito. E propósito não se compra, não se copia, não se destrói com intrigas. Foi aí que a guerra começou. Uma guerra covarde, feita nas sombras, com armas de manipulação, fofocas e até práticas espirituais distorcidas. Eles tentaram controlar o incontrolável. Quiseram dobrar o que não tinha joelhos. Invocaram forças para barrar o que já estava selado nos céus. Mas quem tenta tocar o impossível com mãos sujas termina quebrando os próprios dedos. A inveja, quando alimentada, se transforma em loucura. E essa loucura os levou a desafiar leis espirituais que jamais poderiam violar impunemente. Hoje, os estilhaços dessa guerra estão por toda parte. Relacionamentos ruíram. Máscaras caíram, alianças se romperam. E tudo porque alguém não suportou ver o brilho de quem foi aceso por Deus. Eles se esqueceram de uma regra básica. O que vem do alto não pode ser tocado por mãos que não foram autorizadas. Eles tentaram apagar uma luz que não queimava por óleo humano. E agora, a única coisa que arde é o próprio castelo de mentiras que construíram para te derrubar. Eles confundiram o silêncio de Deus com permissão. Acharam que o fato de nada ter acontecido, imediatamente, era um sinal de que estavam certos ou intocáveis. Mas o céu não age por impulso. Ele observa, registra e espera. Porque a justiça divina não chega para assustar. Ela chega para encerrar ciclos. Cada vez que tramavam algo novo contra você, cada nova armadilha arquitetada nas sombras, era como se adicionassem mais um peso à própria queda. O orgulho deles crescia ao ponto de sufocar qualquer senso de consciência. E o espetáculo de autodestruição começou silencioso, mas inevitável. Deus não precisa interromper o mal no seu início. Às vezes, ele permite que o palco seja montado, que as luzes se acendam, que os atores se posicionem, tudo para que o ato final revele quem realmente são. E foi exatamente isso que aconteceu. Enquanto você seguia em paz, tentando se reerguer em meio ao caos, eles se afundavam cada vez mais em planos obscuros, sem notar que já estavam sendo expostos antes mesmo do clímax. A queda deles não começou com um escândalo público. Começou com pequenas rachaduras invisíveis, amizades desfeitas, negócios fracassando, sono perdido, paz arrancada. Agora, o que era arrogância virou desespero. As máscaras não só caíram, como se despedaçaram. E o mais trágico de tudo é que tiveram inúmeras chances de parar.
O céu não julgou por impulso. O tempo foi dado, os sinais foram enviados, as oportunidades de arrependimento estavam lá. Mas preferiram escalar o monte da vaidade, ao invés de descer pelo vale da humildade. E nesse espetáculo, o público assiste em silêncio enquanto o próprio roteiro da destruição vai sendo lido, palavra por palavra, em voz alta, pelo juízo que não pode mais ser adiado. Sua presença nunca foi neutra. Você não passava despercebido, não porque se impunha, mas porque sua essência denunciava. Sem levantar a voz, sem apontar dedos, você expunha o que muitos tentavam esconder até de si mesmos. E isso incomodava profundamente. Sua luz era como um espelho gigante diante daqueles que viviam confortáveis nas sombras. E o problema dos que se escondem na escuridão é que, quando a luz chega, eles não sabem lidar. Eles atacam. A cada ambiente que você entrava, era como se algo espiritual se agitasse. Pessoas que nunca te conheciam de verdade decidiam te odiar sem motivo. Mas havia sim um motivo, invisível, mas poderoso. Você carregava verdade, integridade, pureza. E essas são qualidades que não geram conforto em corações corrompidos. Elas irritam, provocam, ameaçam. Você não era o inimigo, era o reflexo daquilo que eles não queriam admitir. Você era a presença que desestabilizava o teatro. E foi por isso que tantos se uniram contra você. Não era por você, era pelo que você os fazia sentir sobre eles mesmos. Hoje, está claro, você não era o problema. Você era a prova. Prova de que é possível existir sem jogos, sem máscaras, sem intenções escondidas. E foi essa simplicidade que revelou a complexidade das trevas ao redor. E mesmo sem levantar uma única acusação, seu jeito de caminhar já era o veredito. Agora, as pessoas que antes te acusavam estão começando a ver a verdade com os próprios olhos. E não há defesa para quem foi exposto não por palavras, mas pela pureza de uma luz que jamais foi convidada, mas sempre foi necessária. Eles não conseguiam entender como, mesmo após tantas tentativas de destruição, você seguia firme. A lógica dizia que você deveria ter se quebrado, perdido o rumo, desaparecido, mas não só sobreviveu, floresceu. E isso os deixava furiosos, porque não era apenas uma questão de inveja ou rivalidade, era a constatação silenciosa de que tudo o que fizeram, todas as investidas, não só falharam como te fortaleceram. Tentaram matar sua missão, mas só regaram o solo do teu propósito. Cada traição virou lição, cada calúnia virou plataforma, cada porta fechada te empurrou para direções melhores. Eles tentaram fazer da tua vida um cemitério, mas você transformou o luto em ressurreição. Eles queriam te ver paralisado, mas cada golpe te ensinou a se mover com mais precisão. E ao invés de verem você desmoronar, tiveram que assistir ao surgimento de alguém mais forte, mais lúcido e ainda mais alinhado com o que veio fazer nesse mundo. Eles não sabotaram sua missão. Eles a confirmaram. Hoje, o que mais assombra essas pessoas não é sua sobrevivência. É o brilho que aumentou depois da tempestade. É o impacto que você gera mesmo depois de tudo o que tentaram fazer para te apagar. Eles não entendem como é possível alguém se tornar ainda mais relevante depois de tanta oposição. Mas você sabe, tudo o que vem de Deus cresce com resistência. E agora, sua existência se tornou o maior lembrete de que nenhum ataque prospera contra um destino que já foi selado desde a origem. Eles dominaram o cenário por um bom tempo. Sabiam manipular narrativas, dominar ambientes, controlar percepções. Eram hábeis na arte de parecer inocentes enquanto tramavam no escuro. E por um período, pareciam intocáveis. Quem ousava confrontá-los era silenciado, desacreditado, jogado de lado. E você, muitas vezes, foi essa vítima. Mas o tempo é um mestre que sabe inverter papéis. E agora, os manipuladores se tornaram réus.
O tribunal não é mais o deles. É de uma verdade que não aceita subornos. Cada mentira, cada aliança falsa, cada plano escondido, tudo começou a colapsar. A rede de controle que eles construíram com tanto cuidado virou uma teia que os prende. E o que antes era certeza virou confusão. As palavras que antes convenciam agora soam suspeitas. As alianças estão ruindo e o controle que tinham virou desespero. Eles se veem cercados por consequências que não conseguem mais manipular, porque quando a verdade assume o comando, ela não precisa gritar. Ela simplesmente mostra. Você que foi desacreditado, agora é lembrado. Suas palavras, antes ignoradas, agora são revisitadas com olhos de arrependimento. E quem antes apontava o dedo, agora está sentado no banco dos acusados. Não porque você quis vingança, mas porque o universo se reequilibra por si só. A justiça não depende da tua força. Ela só precisava de tempo para fazer o jogo virar. E agora que virou, está só começando. Em um mundo onde tudo parece girar em torno de provas, testemunhas e defesas bem articuladas, é difícil acreditar que existe um tipo de justiça que não precisa de nenhum desses elementos. Mas existe. É a justiça que vem de cima. Aquela que não depende de argumentos, nem de audiências, nem de pareceres jurídicos. Ela só precisa de uma coisa: verdade. E a verdade tem o hábito de sobreviver, mesmo quando soterrada por toneladas de mentira. Foi isso que aconteceu com você. Você não precisou se defender, não precisou contra-atacar. Manteve-se em silêncio mesmo quando a vontade de gritar era insuportável. E isso não foi fraqueza, foi estratégia divina. Porque enquanto você se aquietava, a justiça trabalhava. Enquanto você sangrava por dentro, o céu montava um dossiê impossível de ser ignorado. Cada lágrima tua virou evidência, cada injustiça virou argumento. E agora, o que está sendo julgado não é o que diziam sobre você, mas o que fizeram contra alguém que era inocente desde o início. Os que zombavam da sua passividade agora tremem diante de uma força que não podem controlar. Porque não é você falando, é a verdade gritando. E quando a justiça espiritual entra em cena, ela não pergunta se estão preparados. Ela simplesmente chega, com autoridade, com precisão e com uma sentença que não se discute. Você não precisou de advogados, porque quem escreve sua defesa é quem te criou. Muitos observadores apressados chamariam o que está acontecendo de karma. Uma explicação rápida e superficial para um fenômeno que, na verdade, é muito mais profundo. O que estamos vendo não é apenas o retorno natural de ações perversas, é a materialização de uma profecia antiga, não escrita em livros sagrados apenas, mas entalhada no espírito de quem foi escolhido desde o ventre. Cada lágrima tua, cada injustiça sofrida, cada noite silenciosa que você suportou, tudo estava sendo costurado num plano divino. Eles pensaram que estavam no controle, mas cada passo deles estava sob o olhar de quem conhece o final antes do começo. Quando alguém tenta destruir o propósito de um escolhido, não está apenas cometendo um erro moral, está colidindo com engrenagens espirituais que não perdoam colisões. A profecia que te guardava não era uma promessa frágil, mas um decreto irrefutável. Eles riram do teu sofrimento, zombaram da tua fé, espalharam mentiras como quem semeia vento. Mas agora estão colhendo tempestades que não sabem como conter. Não é vingança, é cumprimento. É o universo respondendo à altura de quem tentou manipular os céus como se fossem joguetes em suas mãos humanas. E o mais assustador para eles é perceber que tudo isso foi anunciado, mesmo que em silêncio. Você avisou com a sua integridade. Deus avisou com a tua resistência. A justiça que agora se desenrola não precisa de testemunhas oculares, porque ela foi anunciada nos sinais, nas perdas, nos colapsos emocionais e espirituais. O que estão enfrentando agora não é azar.
É o eco de uma profecia que finalmente chegou ao seu auge. E não há como voltar atrás, porque o tempo da misericórdia terminou. Agora é o tempo da correção. Enquanto você chorava em silêncio, alguns sussurravam teu nome em ambientes carregados de intenções malignas. Pactos foram feitos. Acordos foram assinados. Não com canetas, mas com intenções contaminadas. Eles se aliaram a forças ocultas, acreditando que estavam ganhando domínio, influência, proteção. Mas o que não sabiam é que estavam assinando sua própria sentença. O que parecia ser um pacto de poder era, na verdade, uma armadilha sutil que prendia suas almas em cordas invisíveis. E agora, essas cordas estão apertando. Eles achavam que o oculto jamais viria à tona, que os rituais escondidos, os votos sussurrados e as alianças sombrias jamais seriam reveladas. Mas o mundo espiritual não se cala para sempre. Chega uma hora em que o invisível se torna insuportável e começa a se manifestar no natural. Coisas estranhas começaram a acontecer. Sonhos perturbadores, desgraças sem explicação, rupturas repentinas. E tudo isso não é coincidência. É o reflexo do espiritual transbordando para o físico. A ira que eles despertaram por mexer com o que não deveriam, agora os persegue, e não há acordo que os salve. Você não precisou fazer nada. Foi justamente por não tocar nas trevas que você permaneceu ileso. Eles tentaram te derrubar com ferramentas ocultas, mas você estava coberto por um selo que nenhuma força pode romper. E agora, a noite deles está quebrada. O que antes era conforto nas sombras virou terror ao dormir. Eles assinaram contratos espirituais em busca de controle e agora descobriram que o preço era a própria paz. A ira que ignoraram está à porta. E não é uma ira humana, é divina, precisa, implacável. Eles te olhavam como quem assiste a um tolo. Esse aí ainda acredita? Riam entre si. Suas orações eram piada, sua fé era motivo de deboche. Eles confundiram esperança com fraqueza, confundiram espiritualidade com alienação. Mas agora o tempo virou. E os que antes zombavam da tua conexão com Deus estão em silêncio, tentando fazer as mesmas orações que antes desprezavam. Só que dessa vez, as palavras saem com medo, com vergonha, com o coração tremendo por dentro. Porque agora eles entenderam. Quando você permanecia firme, mesmo em meio à dor, eles achavam que era ingenuidade. Quando você dizia que Deus te sustentava, eles achavam que era fuga. Mas agora que o chão deles desabou, agora que as portas se fecharam, que os aliados desapareceram e que a paz sumiu, estão descobrindo que fé nunca foi luxo, era sobrevivência. Eles não riram de você, riram de algo que agora eles próprios estão buscando desesperadamente. Mas a fé não floresce sob desespero forçado, ela requer arrependimento, e isso poucos estão dispostos a oferecer. Agora, tudo o que antes era motivo de escárnio virou salvação desejada. Aquela oração que você fazia no canto, aquela música que cantava chorando, aquela esperança silenciosa que te mantinha de pé, agora é lembrada. Eles não te entendiam, porque nunca estiveram tão quebrados. Mas agora, diante do colapso, a única coisa que resta é fazer o que você já fazia, buscar a presença que sustenta. Só que desta vez, não é por devoção, é por sobrevivência. E essa diferença faz toda a dor deles ter um gosto amargo de reconhecimento tardio. Você achava que era a vítima, que tudo aquilo que estava enfrentando era injusto, cruel, sem sentido. Mas agora está claro, você não estava sendo castigado, você estava sendo posicionado. Cada golpe que tomou, cada lágrima derramada, cada silêncio suportado, tudo fazia parte de um plano maior. E esse plano não era apenas sobre sua sobrevivência, era sobre revelar algo muito mais profundo. Você era o elemento-chave de uma exposição que precisava acontecer. Não para o teu benefício imediato, mas para a correção de todo um ambiente corrompido.
Deus não te colocou ali para ser destruído. Ele te colocou ali para que, através de ti, a verdade viesse à tona. E é exatamente isso que está acontecendo. O tempo expôs o caráter de cada um. As máscaras caíram. As alianças podres se desfizeram. E o que restou foi a prova de que, no final, quem ficou em pé foi aquele que parecia mais fraco, mais inocente, mais calado. Você era o plano. O reflexo que Deus usou para arrancar as cortinas do engano. E agora, não tem mais como fingir. A exposição é completa. Eles não têm mais para onde correr. E isso não é vingança, é justiça sagrada. Porque a verdade não foi apenas dita, ela foi encarnada em você. Seu testemunho virou prova, sua resistência virou sentença, e tudo o que tentaram fazer contra você apenas amplificou o que Deus queria mostrar. Eles se esqueceram que, ao tentar destruir um escolhido, estão criando a maior plataforma de exposição que o céu pode usar. E agora, a história está virando. O palco está armado. E quem era visto como o problema, agora é a chave da revelação. O plano sempre foi maior que a dor, e você sempre foi parte dele.